anos que a Escola Sindical da CUT no Nordeste, Marise Paiva de Moraes, vem construindo sua história de formação dentro da política e da metodologia da Central Única dos Trabalhadores na região Nordeste. O papel da Escola Nordeste, mais conhecida aqui entre a gente, é fundamental para a execução da Política Nacional de Formação da CUT. Mas não apenas a execução no sentido de operacionalização de projetos, programas, de execução perto de cursos. A operacionalização no sentido de ser um espaço, certo? Que além de executar essa política de formação, mas um espaço também onde se problematiza, onde se discute, certo? Onde as grandes polêmicas do mundo sindical e do mundo do trabalho, permanentemente mudanças, são explicitadas, são discutidas, certo? São questionadas. São 4 anos de vida fazendo formação junto aos trabalhadores dos meios urbano e rural, com o compromisso de respeitar a realidade, a cultura e a história local. Educadores, educandos, assessores, funcionários e dirigentes são construtores do fazer formativo da Escola Nordeste. Um fazer que inova, renova, elabora e reelabora para construir e reconstruir a nova ação, o novo jeito de aprender e apreender. As várias áreas da formação são consideradas no trabalho da Escola Nordeste. Entre elas, a nova proposta colocada pela Central Única dos Trabalhadores, a qualificação profissional com a escolarização, assumida pela escola no ano de 2000. Quando a Escola Nordeste da CUT resolveu aceitar o desafio de trabalhar escolarização e qualificação profissional, foi entendendo que, além da formação política sindical que já vinha sendo feita com os trabalhadores, nós poderíamos estar trabalhando outras dimensões, trabalhando a dimensão da qualificação profissional, trabalhando a dimensão da escolarização, da alfabetização. Na verdade, isso também vem de encontro a uma necessidade dos trabalhadores, aqueles trabalhadores principalmente que não tiveram a oportunidade de, enquanto jovens, enquanto crianças, ir para a sala de aula, a gente tinha a oportunidade de estar dando a eles, hoje, a condição de aprender, né, e de ser reconhecido socialmente. Isso leva também a escola a colaborar com a Política Nacional de Formação, contribuindo para uma maior discussão da educação dentro do âmbito da Central. O desafio para nós, dirigentes da CUT, é o curso de formação de dirigentes rurais, com elevação de escolaridade, formação profissional e formação sindical. Os companheiros educandos, que são diversas cidades que estão participando do curso, estão bastante empolgados por entender a estratégia e a amplitude que esse curso traz para todos nós dirigentes. E esse é um laboratório, é uma experiência nova que a CUT está realizando e que de nenhum momento pensamos nós que estamos substituindo o papel do Estado. O projeto contemplou cerca de 600 trabalhadores dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba, Piauí, Alagoas, Maranhão, Bahia e Rio Grande do Norte. Em cada lugar, um povo, para cada povo, uma realidade. Urbanos, rurais, índios, brancos, mulheres, homens, jovens, adultos, idosos. Todos com um único objetivo: aprender. Aprender sempre mais. É muito importante a gente estudar, porque eu não tenho a oportunidade de estudar tempo de criança, só vivia na roça, meus pais não deixavam eu estudar. E agora, depois de mais de filho, estou estudando, porque agora tem a oportunidade dessa aula da CUT e é muito importante. Bom, em tudo, o mais importante foi ter voltado a estudar, porque eu tinha muita vontade de voltar a estudar, mas não tinha como, até porque eu tive muitos filhos e era tudo pequeno e não tinha condição. E agora estamos com tudo grande, então me surgiu a oportunidade da CUT e eu agradeci bastante. Uma equipe de educadores assumiu a tarefa de continuar o processo de escolarização desses trabalhadores, uma tarefa desafiante. O que eu vejo de mais importante é de oportunizar esse pessoal a uma escola de qualidade, onde possibilite que eles integrem o seu saber, o saber escolarizado, que é o saber que só a escola traz, e com o saber
de vida dele, o saber de mundo, um olhar de mundo que é um olhar muito mais dinâmico. A gente trabalha respeitando a historicidade desse indivíduo, levando ele a ser um ser criativo, participativo e cada dia mais eficiente dentro da sua comunidade. Parcerias foram feitas para tornar o projeto uma realidade. Universidades, cooperativas de trabalhadores, sindicatos e prefeituras acreditaram na proposta e contribuíram de acordo com as possibilidades de cada um. O compromisso com a educação é um compromisso de todos nós. Não só o poder público, mas também todos os segmentos da sociedade devem estar envolvidos com a educação desse país. E esse trabalho que a escola está fazendo, ela vem somar ao trabalho da prefeitura, ao trabalho do Estado, ao trabalho de todos nós, num só objetivo: oferecer educação a quantos precisam desse país, cujo índice de alfabetismo, sobretudo aqui na região do Nordeste, é muito alto. Essa contribuição da CUT, seja na formação profissional, seja na formação escolar, é uma decorrência do seu compromisso permanente, enquanto sindicato, com a organização do trabalhador. Vai oferecer novos instrumentos para que esse trabalhador responda aos requerimentos da nova situação. Os educadores e educadoras enfrentaram o desafio, as dificuldades. Apesar da angústia que tanto rondou o grupo, havia um querer maior, o de acertar e, acima de tudo, contribuir com a formação de trabalhadores que foram excluídos do processo de escolarização. A formação sindical na região Nordeste, ela tem um papel muito importante para a classe dos trabalhadores e trabalhadoras hoje nessa região. Uma região muito grande, onde toda essa população é extremamente carente de políticas voltadas para a cidadania, como saúde, educação, moradia. E aí cabe a nós, dirigentes, estar fazendo esse trabalho, um trabalho gratificante, um trabalho que precisa ser multiplicado, ser processual e permanente. As discussões foram muitas, as aflições e angústias partilhadas para que respostas e saídas fossem encontradas. Esse cartaz considerou uma produção coletiva e ele foi gerado a partir do tema gerador do trabalho. Então, qual é a criatividade? Os alunos, com revistas, procuraram identificar figuras que representavam o trabalho para eles. E aí a gente foi colocando, e depois toda essa produção que a gente chama de texto, que é um texto, a produção de texto que compreende. E é uma palavra, é um texto que tenha muito mensagem. E depois desse trabalho, a gente começou a fazer o estudo da palavra geradora que foi gravado. Esse momento é muito rico, muito valioso, porque permite a cada um de nós levar para nossas realidades, a experiência de cada um. Também nos transmite muita luz, porque a gente começa a ver várias iniciativas dos colegas, a gente nessa troca, a gente enriquece o nosso planejamento, a nossa prática em sala de aula. A conduta em sala de aula tem muito a ver com o que se discutia nas oficinas curriculares e de formação de formadores. Tinha muito a ver também com as experiências que cada educando trazia para a sala de aula, o seu viver, o seu dia a dia, uma riqueza de conhecimento, de vivência. Eu também acho que a gente tem que estar muito atento para não violentar os nossos educandos e educandas, porque nem sempre, e assim, faz parte da subjetividade das pessoas, as formas de reação a determinados momentos, Então, muitas vezes, o toque que a gente quer fazer em grupo e que se o outro não quer fazer, isso não significa em nenhum momento que essa pessoa não esteja crescendo, não esteja se integrando. Isso faz parte de uma subjetividade. Todo processo formativo tem a ver com a intencionalidade, com a perspectiva que se quer para além daquela ação. Não estamos fazendo ação educativa por fazer, ela tem uma intenção. Nesse espaço formativo, a gente tem a preocupação de estar discutindo os princípios que norteiam a Política Nacional de Formação da CUT, por considerar essa questão o eixo que
a questão que unifica todos os programas da Central. E também um espaço onde garante e tenta articular a formação com o projeto político da CUT. A busca de novos conhecimentos também passa pelos conhecimentos já adquiridos. O processo de ensino-aprendizagem vem acompanhado da valorização da cultura, do saber popular, da cidadania. O trabalho metodológico realizado com as turmas de rurais informais, ele bebe na fonte da educação popular e considera alguns princípios que são norteadores de toda a ação educativa. O princípio da interação, que se dá pela permanente discussão e negociação de significado entre os educandos, onde se chama de parceria permanente. Eles discutem a partir do objeto de estudo, fazem a leitura das diversas compreensões que existem no grupo e, se introduzindo novos elementos, possibilita a sua reelaboração. Um outro princípio é o princípio da investigação. E a investigação se dá tanto na comunidade, tanto no conhecimento já pré-estabelecido pelos educandos, como pelo material sistematizado cientificamente que eles vão tendo acesso e confrontando com conhecimento prévio. O outro princípio é o princípio da democracia, onde você considera todas as diferenças do grupo, a participação de todo mundo é o tempo todo incentivada, ninguém fica excluído do processo educativo, né? Se considera os limites de cada um e a partir desse limite que a gente vai avançando, vai se desenvolvendo no sentido de construir, de reelaborar o conhecimento trabalhado em sala de aula. A sala de aula não se limita a 4 paredes, bancas e quadro de giz. O espaço lá fora ensina tanto quanto os livros. Os laboratórios, as oficinas, a qualificação profissional mostraram essa realidade. Além de ser um trabalho terapêutico, certo? Foi um meio também de aumentar minha renda. Por incrível que pareça, foi uma forma de eu ganhar dinheiro. Por reaproveitamento, porque essa técnica que nós fazemos, que nós estamos aprendendo aqui, é um trabalho de reciclagem, é a oportunidade que eu tive de aprender a fazer os quadros e aprender a fazer as peças. E essa mesma oportunidade que eu tive, eu vou poder passar para outras pessoas, como eu já fiz, ensinando a fazer os quadros. Eu fui em Recife e levei uma peça feita, onde o pessoal gostou muito, e ensinei lá a fazer. Então já consegui ajudar alguém com o aprendizado que eu tive aqui. Foi uma troca, né, de conhecimentos, porque eu passei um pouco do que eu sabia e eles também me passaram muita coisa. Olhar o que se faz no dia a dia com outro olhar gera mais prazer e parece que outro mundo é descoberto. Visitar lugares de onde já se ouviu falar tanto, mas a oportunidade de chegar lá ainda não havia aparecido, causa deslumbramento. A valorização, inclusive, também passa a ser outra. A escola da CUT, ela tem muito a ver com a gente que mora na zona rural, que mora no sertão, né? Aqui, porque a gente estuda uma coisa na sala de aula, mas não é uma coisa isolada, é o que a gente vê na prática, né? A gente vê todo dia na prática aquilo e a gente vai só aprimorar na sala de aula. O que a CUT está fazendo hoje, a gente não encontra num colégio do governo por aí. E eles ensinam muitas coisas sobre esses laboratórios que a gente vai, sobre os seminários que tem. É uma coisa que a gente fica cada vez mais aprendendo coisas novas e que a gente vai resgatando as nossas origens. E quando a gente vai ver mesmo lá no fundo, a gente sabe que o colégio mesmo, aqueles colégios lá fora do governo, colégio até pago, a gente não pode ter uma educação dessa que a CUT está oferecendo. As oficinas pedagógicas ajudaram a estreitar os laços de convivência com a comunidade, fazer descobertas e construir novos conhecimentos a partir da realidade local. Na formação profissional, o novo e o velho de cara nova mostram possibilidades antes não vistas, apontam alternativas que valem ser exploradas, serem expostas. A escola também tem um lema que ela está aprimorando o saber da gente, né? A gente tem o nosso saber, mas não tem uma prova de que sabe.
Educadoras e educadores, educandos e educandas, construindo juntos o processo de ensino e aprendizagem com uma dinâmica toda própria. Uma riqueza que poucas pessoas que transitam no mundo da formação, da educação, tiveram a chance de vivenciar. Vivência transformadora, que marca, que faz crescer o compromisso com a vida, com a cidadania, com a valorização dos costumes e das tradições. Para uma mãe de família, uma dona de casa, deixar os seus afazeres e ir toda noite para a escola, buscar assim, o que você deixou há muito tempo atrás é muito difícil. Para alguns pode até não ser, pode até ser uma besteira, mas não é. É muito difícil que, assim, vive na mesma minha situação, sabe que é difícil. E a gente, depois de muitos anos, resgatar uma coisa que já está adormecida, como a nossa cidadania, saber o que é o nosso direito, saber os nossos deveres, aprender a trocar experiência com os nossos colegas. Isso é uma coisa, assim, para mim, de suma importância. Uma das coisas que mais, assim, chamou a atenção nesse processo, no período do decorrer dessa escola, foi a participação, né, de todos. Nós não tínhamos um professor, vários alunos, todos nós alunos também éramos professores. Então nós fizemos uma socialização de conhecimento. No final, uma saudade, o gostinho do quero mais e mais não passa. A vontade de querer continuar é presente em todos, jovens e adultos. Sinto saudade dos meus companheiros, da turma toda, é como se diz uma turma de amigos, o pessoal é como se diz... uma turma boa, né? E então a gente tivemos muitos momentos aqui de felicidade, né? Todo mundo, como se diz, na mais perfeita união, né? O que me mais marcou nesse colégio aqui é porque aqui a aula era boa, tranquilo, não tão cansativo. Eu mesmo estudava direto no colégio estadual, esse ensino médio, quinta série, pouco, sabe? Nunca tive, assim, a oportunidade de saber quais eram os meus direitos, só saber quais eram os meus deveres. O professor não dava chance de aluno dizer, professor, por que é que isso aqui tem que ser assim? E aqui eu aprendi que eu tenho meus direitos. Para os educadores e educadoras também há um certo alívio, próprio da sensação de dever cumprido. A tarefa que assumiram foi pesada, mas não deixou de ser realizada. E a receptividade desse público tem sido tão grande que às vezes nós nos emocionamos com as reações dos alunos quando a gente faz alguma avaliação ou faz alguma entrevista, faz alguns questionamentos sobre o processo de ensino-aprendizagem deles nessa escola. E um elemento que eles sempre colocam é que essa escola é uma escola diferente. É uma escola onde cada um tem a oportunidade de falar, onde cada um tem a oportunidade de exercer a sua cidadania. Dentro das mais diversas atividades que o programa vem propiciando aos trabalhadores, né, desses dois setores, dos rurais e informais, o que mais tem significado que a gente percebe é o processo de ressocialização desses trabalhadores com a sua formação. Há muito tempo isso foi negado, isso foi tolhido dos trabalhadores e esses programas, né, que a Escola do Nordeste vem desenvolvendo, incluindo agora também a elevação da escolaridade, como a formação, a formação profissional e a formação político-sindical, ele é trabalhado numa dinâmica, numa metodologia onde todas as áreas de conhecimento se entrelacem, né? Elas dialoguem para tentar garantir a formação integral desses trabalhadores, né? Hoje, a certeza é de que a Central Única colaborou com a formação integral dos trabalhadores do Nordeste. Então, nós não fazemos somente, né, a qualificação profissional. Nós temos uma concepção diferenciada da educação do trabalhador, que é a educação integral. Nós queremos desmistificar a teoria da empregabilidade. E nós só achamos que os trabalhadores estão preparados para o trabalho enquanto um sujeito inteiro, não pela metade.
E esse sujeito inteiro, não pela metade, significa um trabalhador que saiba se posicionar diante do mundo, tem uma consciência crítica, portanto, seja um cidadão politicamente formado, consciente, seja um cidadão que tenha uma formação escolar e que tenha também a qualificação profissional. Eu considero de positivo dois aspectos dessa experiência de educação profissional que nós realizamos aqui na região Nordeste. O primeiro aspecto foi a articulação da educação profissional com a escolarização. Isso porque o programa possibilitou tanto ao trabalhador fazer um curso de formação profissional, como ele complementar a nível de ensino fundamental seus estudos. O outro aspecto foi a metodologia que foi desenvolvida por nós aqui na região Nordeste. Uma metodologia que foi construída a partir da realidade da vida dos trabalhadores. Então, o que ele via, o que ele estudava na sala de aula, tinha a ver com a vida dele enquanto trabalhador. Tanto que provocou, que propiciou a esses trabalhadores um novo gosto, uma retomada pela leitura, uma retomada pelos estudos. Podemos visualizar um resultado de organização de trabalhadores, de grupos, não podemos chamar ainda grupos econômicos, mas grupos que estão trabalhando e com o fruto do seu trabalho estão conseguindo renda. Podemos citar aí como exemplo os trabalhadoras do Piauí, de Teresina, que se organizaram em torno de uma associação de mulheres para confeccionar produtos com trabalhos manuais, onde estão vendendo e já ganhando dinheiro do seu trabalho, produto do seu trabalho. No Rio Grande do Norte também, em Natal, tivemos 2 turmas ligadas ao Cefet, onde os alunos aprenderam a trabalhar com artesanato de latão e reciclagem de papel, e hoje também estão vendendo seus produtos em feiras e mercados e também em encomendas que são feitas. Além disso, eu acho que é importante citar os trabalhadores rurais que estão trabalhando com novas técnicas agrícolas, com adubos orgânicos, resultado da qualificação profissional que foi feita com turmas da Paraíba. Companheiros que estavam alijados do ensino e aprendizagem e que agora descobriram que ainda há tantos espaços a serem explorados, tantos mundos a serem descobertos, tantas histórias a serem contadas e escritas, tantas lutas a serem encantadas.